Fala, consagrado, você tá bom? Tô bom também. Eu sou o Felipe e esta é a quinta parte da nossa formação Missa Parte a Parte. Então já dá aquele like maroto e compartilha esse vídeo para nós juntos estudarmos mais uma parte da Santa Missa. Hoje nós vamos estudar o rito da comunhão. O rito da comunhão é dividido nas seguintes partes: a oração do Senhor, a oração pela paz, a fração do pão, a distribuição da comunhão e a oração pós-comunhão. Vamos lá. Instruções gerais do Missal Romano, a partir do número 56. Sendo a celebração eucarística a ceia pascal, convém que, segundo a ordem do Senhor, o seu corpo e sangue sejam recebidos como alimento espiritual pelos fiéis devidamente preparados. Esta é a finalidade da fração do pão e os outros ritos preparatórios, pelos quais os fiéis são imediatamente encaminhados à comunhão. A oração do Senhor. Nesta oração, pede-se o pão de cada dia, que lembra para os cristãos o pão eucarístico. Pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. O sacerdote profere o convite, todos os fiéis recitam a oração com o celebrante, e ele acrescenta sozinho o embolismo que o povo encerra com a doxologia. Desenvolvendo o último pedido do Pai Nosso, o embolismo suplica que toda a comunidade dos fiéis seja libertada do poder do mal. O convite, a oração, o embolismo e a doxologia com que o povo encerra o rito são cantados ou proferidos em voz alta. Neste momento, nós rezamos o Pai Nosso. Uma coisa importante: normalmente, quando nós rezamos o terço ou rezamos sozinhos, nós rezamos o Pai Nosso inteiro, incluindo o Amém no final. Porém, na Santa Missa não tem este Amém. Por quê? Porque não é necessariamente a oração do Pai Nosso como nós rezamos. É uma oração contínua. O padre convida, rezamos o Pai Nosso, e a partir do momento que nós dizemos não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, o padre continua rezando, pedindo para que sejamos livres do mal. E a partir disso, ele dá a deixa para que nós rezemos pedindo a paz, que é a próxima parte que nós veremos. Segue-se o rito da paz, no qual os fiéis imploram a paz e a unidade para a Igreja e toda a família humana, e exprimem mutuamente a caridade antes de participar do mesmo pão. Este momento em que apenas o sacerdote recita a oração da paz é o momento do Cristo, qual, na última ceia, ele pede que os seus apóstolos sejam preservados e guardados. Assim, o sacerdote pede que toda a humanidade e toda a Igreja receba a verdadeira paz, o que nós confirmamos com o Amém. A seguir, omitido recentemente devido à pandemia pela qual nós passamos, há o rito da paz, no qual a paz que nós recebemos do Cristo é transmitida uns aos outros de forma simbólica por meio do cumprimento. É muito importante que nós entendamos que o rito da saudação da paz não é um rito obrigatório. Não tem que ter uma saudação. Tem que ter a oração da paz, mas não tem que ter a saudação da paz. Por isso é muito importante que se tenha um cuidado. Em primeiro lugar, só o sacerdote reza a oração da paz. Segundo lugar, se o padre pede a saudação da paz entre os fiéis, que se tenha cuidado de saudar somente os próximos, ou seja, quem está de um lado e de outro. E se for o caso, à frente e atrás, mas não se locomover, não procurar outra pessoa, não falar, não conversar, é simplesmente uma saudação. E, enfim, se o padre não falou para que o povo comece a saudar-se na paz de Cristo, não saúde, porque vai acontecer o próximo rito da fração do pão. Infelizmente, tem pessoas que pensam que porque o padre não falou, ele apenas esqueceu. Não, não é um rito obrigatório. Portanto, se o padre não falou, não saúde nem fique dando tchauzinho.
Continuando, o gesto de partir o pão, realizado por Cristo na última ceia, deu nome a toda a ação eucarística na época apostólica. Este rito possui não apenas uma razão prática, mas significa que nós, sendo muitos pela comunhão do único pão da vida, que é o Cristo, formamos um só corpo. A mistura do corpo e do sangue de Cristo. O sacerdote coloca no cálice uma partícula da hóstia. O gesto da fração do pão é um gesto conhecido já desde a era de Cristo. Podemos lembrar que na última ceia fala-se que Cristo partiu o pão. Quando os discípulos de Emaús encontraram com o Senhor no caminho, quando chegaram em casa, Cristo partiu o pão e na partilha do pão foi reconhecido ressuscitado. Portanto, todo este ato de fazer o que Cristo mandou realizar em sua memória ganhou este nome, a fração do pão. E representado no momento do Cordeiro de Deus, aquele pão, ou seja, a carne de Cristo, é fracionado a fim de ser dividido para todo o povo de Deus. Mas mais do que isto, o momento em que é fracionado, e ainda mais quando uma partícula daquela hóstia é derramada dentro do cálice com vinho, ali nós temos o simbolismo da ressurreição. Por quê? Em primeiro lugar, a fração do pão é o símbolo da presença de Cristo. E, no caso dos discípulos de Emaús, foi o sinal da ressurreição. Nós vimos no vídeo anterior que é apresentado ao Pai Eterno o sangue e a carne separados, é o Cristo sacrificado. Mas, porém, quando uma partícula da carne é unida ao sangue, é como a carne e o sangue que se unem. É o corpo que volta a viver. É o sinal da ressurreição. Portanto, é interessante, agora colocando mais numa análise pessoal. Se percebermos que no momento que o padre apresenta a hóstia fracionada com aquela vaga da hóstia que foi, do fragmento que foi tirado, podemos até mesmo lembrar que aquela hóstia fracionada, mas erguida, é como o cordeiro do Apocalipse, que está de pé como que imolado. E ainda aquela vaga, se vemos o formato, podemos lembrar como o Cristo inteiro, mas porém com o seu lado aberto. É o Cristo ressuscitado, apresentado no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inicia-se a distribuição da comunhão eucarística. O sacerdote comunga para consumar o sacrifício realizado, como nas tradições judaicas. Ele divide os fragmentos nas âmbulas, aqueles vasos próprios para distribuição, e, enfim, começa a distribuição aos fiéis. Ponto importante a respeito da comunhão nossa. Existem duas formas de se comungar. Seja diretamente na boca, seja recebendo nas mãos. Recebendo também em pé ou de joelhos. Quando comungamos na boca, o sacerdote apresenta a espécie eucarística dizendo o corpo de Cristo. Respondemos amém e colocamos a língua para fora com a boca bem aberta. O sacerdote coloca sobre a língua a hóstia, engolimos e voltamos para o nosso lugar. Já a comunhão na mão, apresentamos ao ministro idôneo a palma da mão esquerda aberta, embaixo a palma da mão direita. O ministro diz o corpo de Cristo, respondemos amém. A partícula é colocada sobre a palma da mão, com os dedos da mão direita, levamos a partícula à boca. Verificamos na ponta dos dedos e na palma da mão se há algum fragmento. Comungamos e voltamos para o nosso lugar. Este é o momento mais sublime em que Cristo, verdadeiramente presente na Santíssima Eucaristia, nos toca no nosso interior. Ele nos falou na liturgia da palavra, se mostrou sacrificado por nós na liturgia eucarística, entra em nós na Santa Comunhão. É o momento em que precisamos nos recolher profundamente, seja de joelhos, seja sentado, em oração ou em silêncio, ou cantando os hinos do campo de comunhão,
mas é o momento de estarmos atentamente participando desta união com o Cristo Eucarístico. Encerrada a distribuição aos fiéis, o sacerdote purifica os vasos sagrados, entrega os vasos sagrados e reza a oração pós-comunhão, onde ele agradece ao Senhor o grande dom da presença eucarística e pede os frutos da redenção. Com isso, nós encerramos o rito da comunhão. Acima de tudo, precisamos entender que em todo este rito eucarístico, seja na oração eucarística como no rito da comunhão, nós temos um Deus que se mostra presente, sacrificado por nós e nos toca no mais profundo, no mais íntimo de nosso ser. Portanto, é importante a atenção em cada rito, os gestos feitos com atenção, as respostas benditas e, principalmente, comungar em estado de graça. Se está em pecado grave, confesse-se e logo em seguida vá à missa comungar. Mas confesse-se primeiro. Em estado de graça, entre em perfeita comunhão com este Deus eucarístico que tanto te ama. Com isso, nós encerramos a penúltima parte da nossa formação da Santa Missa. Então eu conto com você. Já dá aquele like maroto e compartilha. Eu quero ver você no nosso último vídeo a respeito dos ritos finais. Deus te abençoe. Salve Maria!